Bom dia a todos. Hoje nós iremos fazer um estudo bíblico sobre o livro de Amós, tá? E tem tudo a ver, gente, com o que estamos passando no momento, pelo momento que o nosso país está passando. Pra você ver como que é as coisas, né? Parece que não muda a história, né? Nós vamos fazer um pequeno esboço. Aqui Amós fala com total fraqueza ao denunciar o pecado. Ele enfrentou os falsos líderes religiosos da sua época e não se deixou intimidar por sacerdotes ou reis, porque os sacerdotes tinham tanto peso quanto os reis na época. Continuou corajosamente a transmitir a mensagem que Deus mandava. Deus exige a verdade e a bondade, né? A justiça e a retidão de todas as pessoas e de todas as nações. Muitas das circunstâncias existentes em Israel na época de Amós ainda estão presentes e são evidentes na nossa sociedade. Precisamos de quê? De coragem, da coragem de Amós para enfrentar, né, o que estamos passando e não ignorar. E Amós, ele denunciou o castigo de Deus sobre todas as nações, né? E ele falou a verdade para as pessoas. Todas as pessoas terão que prestar contas dos seus pecados um dia. Se alguém que rejeita Deus parece ser parece, né, ser bem-sucedido, não inveje sua prosperidade, nem sinta qualquer tipo de tristeza por si mesmo. Lembre-se de que todos nós devemos prestar contas a Deus pela maneira que vivemos, né? E ele fala da complacência de Deus. Todos estavam muito otimistas, os negócios floresciam e as pessoas se sentiam felizes, né? Exceto quem? Os pobres, os oprimidos. Com todo esse luxo e conforto, tornaram-se autoconfiantes demais e com um falso senso de segurança, achando que ninguém nunca ia derrubar eles do poder. Porém, a prosperidade trouxe a corrupção, a destruição. Eles acham que Deus não está vendo nada. Um presente complacente leva a um futuro de desastrosos. Não se congratule pelas bênçãos e benefícios que você tem agora ao seu dispor, pois vieram de Deus. Se estiver mais satisfeito consigo do que com Deus, lembra-se de que nada tem sentido sem Deus. Uma atitude de autossuficiência pode levar você à ruína. Nunca se acha mais poderoso do que Deus. E o que eles faziam com o pobre? Os pobres sofriam uma grande opressão maligna. O abastado e os poderosos de Samaria, capital de Israel, tornaram-se próspero, ganancioso, injusto. A escravidão ilegal, imoral, era o resultado da cobrança de quê? Impostos abusivos, impostos altíssimos, né? E do confisco das terras. Olha para você ver, do confisco da terra, que era um bem que Deus deu para Israel, para Jacó, para Moisés, né? É uma bênção de Deus. Havia também crueldade, indiferença para com os pobres, tratavam muito mal os pobres. Eles usavam os pobres para se beneficiar, como estamos vendo hoje. Deus está desgostoso por causa da ganância dos homens e não tolera a injustiça, não tolera a injustiça. Repetindo 2 vezes para vocês verem. Deus fez todas as pessoas, portanto, ignorar os pobres, gente, é desprezar aqueles a quem Deus ama e parte daqueles a quem Cristo veio salvar. Devemos ir além
de apenas sentir pena dos pobres e oprimidos. Devemos agir com compaixão para eliminar a justiça e ajudar a cuidar dos que enfrentam necessidade. Não adianta você ter dó, coitadinho do pobrezinho, e você não fazer nada. Está na Bíblia, hein, gente? Não é eu que estou inventando, tá? Religião superficial. O que vem a ser isso? Religião superficial, vocês sabem? Embora, gente, muitas pessoas tivessem abandonado a verdadeira fé, né, em Deus, ainda julgava-se religiosas, apenas continuava a praticar exercícios religiosos superficiais, em vez de manterem sua integridade espiritual e praticarem a sincera obediência a Deus. Participar simplesmente de cerimônias ou rituais não significa praticar a verdadeira religião. Vocês sabiam disso? Deus deseja que confiamos completamente nele e não que exibimos atos exteriores. Não procure impressionar os outros com rituais exteriores, quando Deus pede, na realidade, obediência de coração e compromisso, tá? Então, ele falou tudo isso, e ele diz que Deus ia bramará na cidade, né? Mas ninguém deu ouvido, tá? E quem era Amós? Ele era apenas, gente, um simples pastor que cultivava figueira no reino sul de Judá, mas era um profeta de Deus, né? Um grande profeta. Politicamente, a nação de Israel atingiu o clímax do seu poder, desfrutava de uma próspera economia, mas seu povo era espiritualmente corrupto, estava voltado à idolatria, ao dinheiro, não queria saber de pobre, não queria saber de Deus, não queria saber de nada, tá? Os ídolos eram adorados em todas as regiões, especialmente em Betel, que era considerado o centro religioso da nação. Com Oséias, Amós foi enviado por Deus para denunciar essa corrupção maligna, social e religiosa. Aproximadamente 30 ou 40 anos após a profecia de Amós, a Síria destruiu a capital de Israel. Gente, ele não ficou só um dia falando, né? Isso. Ele da Samaria, ó, de mais de 30, 40 anos, né? E que ano que aconteceu isso? Uzias reinou, né? Isso aí foi por volta de 792 a 740 a.C., tá? Então, Deus usa as pessoas para alertar, mas ninguém dá ouvido. Na Bíblia, Deus é muitas vezes representado como um pastor e seu povo como ovelha, né? A palavra Carmelo aqui significa campo fértil e esta era realmente uma área muito fértil. Para destruí-la, secar provavelmente foi muito rigorosa, né? Deus secou tudo, acabou com tudo. Amós anunciou o castigo decretado por Deus a cada uma das nações que estavam ao redor de Israel, até mesmo a Judá. Talvez o povo de Israel tenha se regozijado ao ouvir as expressões dirigidas contra essas nações, mas Amós então anunciou o castigo de Deus contra o próprio povo de Israel, que estava rindo da desgraça dos outros. Não podemos justificar seus próprios pecados pelo fato de as transgressões do vizinho lhe parecerem piores. Nunca ria da desgraça dos outros. Deus não faz acepção de pessoas. Ele julga a todos com justiça e imparcialidade, tá? Então, nós vimos aqui, né? Que Deus alertou, né?
alertou, Deus, Amós falou contra aqueles que exploravam ou ignoravam os necessitados. Exploravam. Crer em Deus, né? É uma questão de fé individual. Deus conclama todos, né? Os cristãos a agirem contra as injustiças e ajudar os menos afortunados. Então, nós vimos que Deus manda seus profetas, alerta, Deus não gosta de injustiça, né? Isso não alegra a Deus, mas o povo não está se importando com isso, né? Eles querem só o poder total, fazer o povo de idiota mesmo, né? Vamos falar a verdade, e usar e abusar da pobreza dos outros, da ignorância. Quanto menos estudo tiver, melhor para eles, né? O que importa é o poder. Mas Deus pode arrancar ele de lá de cima da sua fortaleza como uma folha seca, né? Que para Deus nada é impossível. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos por mais um dia de vida, agradecemos por essa palavra sobre injustiça social, Senhor. Sabemos que o Senhor envia profeta, Senhor, para falar ao seu povo, Senhor, mas muitos não dão ouvido, não estão interessados, meu Pai. E eu coloco o nosso país na brecha da intercessão, meu Pai. Coloco Brasília, São Paulo, todas as capitais, Senhor, debaixo do seu altar, Senhor amado, para que o Senhor vai fazendo um grande mover no nosso país, meu Pai. Derruba por terra todo o império da mentira, meu Pai, todo o império da mentira. Entra nos 3 poderes, Senhor. Entra na CPMI, Senhor. Seja, meu Pai, um juiz supremo naquela CPMI, Senhor. Joga por terra todas as mentiras, Senhor. Todo espírito de confusão, tudo de ruim caia por terra. Levanta Neemias, senta seus anjos guerreiros lá dentro, meu Pai, e faça um grande mover, meu Pai. Nós precisamos, Senhor amado, enxergar a luz no fundo desse túnel, Senhor. E só o Senhor é Deus. Vai derrubando toda a obra do maligno, Senhor. Toda emboscada, tudo de ruim caia por terra agora, no sangue de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém. Muito obrigada. Até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus, tá? E amanhã a gente continuaremos nossos estudos aqui, que é muito importante a gente conhecer, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente fica conhecendo o poder de Deus, né? Obrigada e até a próxima, tá?